Olá, minhas vidas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio da série Guia para Morar no Chile. E hoje eu vou falar de um assunto muito importante que tem tudo a ver com a nossa adaptação. Se você já acompanha essa série, já sabe que os conteúdos por aqui estão te ajudando, deixa o seu like agora no comecinho do vídeo para mim, porque ele é muito importante. Aproveita também, se você ainda não é inscrito, para se inscrever, porque assim você não perde nenhum novo vídeo que saia por aqui. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. O tema de hoje é idioma e o tanto que ele influencia na nossa adaptação no exterior. Parece assim uma coisa, é óbvio, não sei o quê, mas gente, na prática nem todo mundo pensa no quanto isso é importante. E eu vou te dizer alguns motivos por que você deveria, desde agora, não é quando você vem morar aqui, começar a se dedicar ao aprendizado desse idioma. No caso do Chile, que a gente está falando aqui, né, específico para morar no Chile, mas você pode aplicar essas dicas para qualquer país que você vá morar. Qualquer pessoa, principalmente depois de adulta, tem uma grande dificuldade em absorver um novo idioma, porque não é simplesmente ter facilidade ou disposição, enfim, para essa nova língua. É uma quebra de paradigmas enorme. O seu cérebro precisa aprender uma nova forma de pensar, uma nova forma de se comunicar e, além disso, estar aberto a todos os desdobramentos que aprender um novo idioma nos coloca. Não é simplesmente aprender a falar ou falar corretamente, aprender a escrever. É a pensar como aquela pessoa pensaria. É, por exemplo, estar disposto a aceitar que, por mais que não faça lógica com a gramática que você aprendeu, tem toda a lógica do mundo para aquele idioma. E quando a gente para de querer entender o porquê de algumas coisas, mas porque é assim, nossa, mas é estranho, mas não sei o quê. Quando a gente para de fazer esse tipo de comentário, a gente aprende muito mais rápido e a gente fica mais disposto também a gerar uma empatia pelaquela cultura. E isso começa pelo aprendizado desse novo idioma. E mais do que aprender o idioma local, a gente precisa entender os aspectos de linguagem desse lugar que a gente vai morar. A forma como não só as palavras dizem, mas os atos dizem, o olhar diz, as expressões, os gestos. Tudo isso vai influenciar na nossa adaptação cultural. Então, o meu conselho para você é que, a partir de agora, enquanto você nem ainda se muda para o Chile ou para o país que você quer morar, que você já comece a aprender esse idioma. Você pode fazer isso de muitas formas. Você pode ter aulas particulares, você pode se inscrever numa escola de idiomas, você pode todos os dias treinar através de aplicativos. Existem muitos aplicativos, inclusive gratuitos, que dedicando meia hora por dia nesses aplicativos já vai fazer uma grande diferença no seu vocabulário, na sua forma de se expressar. Aqui em cima eu vou deixar um vídeo onde eu falo como eu aprendi espanhol e todos os aplicativos que eu usei, todas as formas que eu utilizei, enfim, você pode dar uma olhada, tá? Eu não vou repetir algumas coisas aqui, né? Porque senão não adiantava eu fazer um novo vídeo. Mas dá uma olhada nisso, se você quer dicas de aplicativos e outras coisas, até cursos que eu fiz, que vai te ajudar bastante. Mas a minha dica é, não importa o método, que você comece agora. Quanto antes você se interiorizar nessa língua, vai ser melhor para você. Porque aí, a partir do momento que você já tem o básico, o suficiente para você se virar, você vai começar a dar atenção para outras coisas que são essenciais na sua adaptação. Como, por exemplo, sotaque, expressões locais, entre outras coisas. Eu sinto que muitos brasileiros, infelizmente, ainda subestimam o espanhol. Por achar que é um idioma muito parecido, muitos pensam que nem precisam se dedicar a isso. E aí, quando eles viajam ou têm contato com algum hispanohablante, eles percebem que não era tão fácil assim e que eles deveriam sim ter se dedicado a esse idioma. E isso faz uma diferença ainda maior quando se quer morar em outro país, pessoal, porque não tem como. A comunicação vai fazer com que você tenha mais amigos, a comunicação vai te abrir portas de emprego, a comunicação vai fazer com que você não se perca nesse lugar. E se você se perder inicialmente, a comunicação vai te ajudar a se virar por lá. A comunicação vai te levar a todos os lugares. Comece a escutar músicas em espanhol. Comece a ver vídeos em espanhol, filmes com legenda em espanhol. Comece a acompanhar os jornais locais do Chile, por exemplo. Comece a ler em espanhol. Obrigue o seu cérebro todos os dias, meia horinha, a ter contato com esse novo idioma. Vai ser essencial para você.
Aqui no canal, inclusive, eu tenho vários vídeos que eu já gravei com amigos chilenos, onde você pode ir treinando o seu ouvido, aprendendo expressões. Já gravei muitas coisas que falam muito também sobre gírias chilenas, expressões locais, formas de se comunicar. Isso vai fazer com que você não apenas absorva o idioma, mas também coisas do dia a dia e principalmente gestos, olhares, mãos, formas como as pessoas se comunicam. Isso também é muito importante porque isso gera aproximação, identificação. Isso vai melhorar muito se as pessoas dessem atenção para o idioma e tudo o que está por trás de uma linguagem, né, que é um organismo vivo. Elas teriam uma adaptação tão melhor no exterior. É uma pena que muita gente não dá atenção para esse aspecto. E aí vai correr atrás disso quando já está morando lá. E aí não entende que boa parte do choque cultural que ela enfrenta vem dessa linguagem que ela ainda não tem. E dessa sensibilidade com a linguagem do outro. Sensibilidade é outra coisa importante. Além de aprender o idioma, que claramente você pode aprender depois de morar aqui, mas começar a aprender no Brasil é ideal. Além de aprender o idioma, a sensibilidade com a linguagem do outro é muito importante, gente. A gente já vê isso no Brasil. No Brasil, todo mundo fala português, mas já começa por aí. Não é o mesmo português de Portugal. Primeiro ponto. Segundo, que cada estado, e eu ousaria dizer cada cidade, tem as suas próprias gírias, tem as suas próprias expressões. Eu tenho seguidores de diferentes locais do Brasil e às vezes eles me deixam mensagem aqui no YouTube ou até mesmo lá no Instagram, @bloglavida, e eu não tenho vergonha de perguntar quando eu não entendi, porque às vezes são expressões tão específicas que eu, como brasileira, não entendo. E se você já me escreveu usando alguma expressão do seu estado, da sua região, enfim, e eu não entendi, pode comentar aqui embaixo, tá? Porque é assim, a gente tem uma pluralidade de linguagem dentro do próprio Brasil. Então a gente tem que ter essa mesma sensibilidade para outros países. Geralmente a gente não faz essa lógica para outros idiomas. Às vezes a gente acha que simplesmente aprender o espanhol vai ser suficiente. E a gente rotula muito o espanhol, né? Mas o espanhol, ele é diferente em cada país. Não é que existe uma gramática diferente, nada disso. Mas existem coisas que mudam, assim como no Brasil muda em cada estado. Você não pode se mudar para o Chile esperando que os chilenos falem da mesma forma que os argentinos falam. Você não pode esperar que um argentino fale da mesma forma que um espanhol fala. Você não pode esperar que um espanhol fale da mesma forma que um colombiano faria, que um mexicano falaria. Enfim, a gente precisa se lembrar que é o mesmo idioma, mas que ganha vida em cada local. Cada pessoa vai ter um sotaque. Às vezes você aprendeu espanhol num país e aí você vai para outro país, não é que você não vai que fale espanhol e não é que você não vai entender nada, mas mesmo falando espanhol há muito tempo, você vai ter que treinar o seu ouvido inicialmente, porque lá o sotaque daquele país faz com que o espanhol soe de uma outra forma, faz com que uma determinada palavra seja falada de uma forma diferente ou tenha um som um pouquinho diferente. Tudo isso a gente tem que estar sensível e aberto para isso, sem críticas. Porque quando você critica, quando você fala que um chileno fala mal comparado a um argentino, que um argentino fala mal comparado a um espanhol e vice-versa, quando você rotula, quando você faz esse tipo de comentário, você está fazendo justamente aquilo que você abomina no Brasil, que é quando uma pessoa fala que, sei lá, uma pessoa do Nordeste fala mal, uma pessoa do Sul fala mal, que o sotaque de tal lugar é ruim, que o sotaque de tal lugar é o oficial. Quando você faz esse tipo de categorização com relação a outros países, você está fazendo aquilo que você justamente condena que se faça no Brasil. Não existe essa de falar mal. Existe um idioma e existe a linguagem que torna esse idioma vivo. E estar aberto, estar sensível a isso é muito importante. Não critique, não tente ficar encontrando uma lógica. Aceita que é daquele jeito e entra na dança também. É muito divertido e é muito até maduro quando um estrangeiro se apropria das expressões locais daquele país, sabe? Quando você tenta usar uma nova gíria,
Quando você usa uma gíria, no caso do Chile, você usa uma gíria chilena no dia a dia para falar com um chileno, isso conquista uma pessoa, faz ele pensar, poxa, além de aprender o meu idioma, que é o espanhol, ele também está falando expressões do meu dia a dia. E aí você já gera uma oportunidade de conversa com esse chileno, sabe? Porque ele vai rir, ele vai achar interessante um estrangeiro falar algo que ele fala. É a mesma coisa que quando vem um gringo pro Brasil e começa a falar as nossas gírias. A gente acha isso muito legal, a gente acha divertido. A gente segue um monte de canal no YouTube de gringo que mora no Brasil e começa a falar português e até dá aula de português. A gente acha isso muito legal. Por que a gente não pode fazer isso também quando a gente está morando num outro país? Por que a gente não pode fechar os olhos para a crítica e simplesmente entrar na dança e ser mais um nesse local? Quanto mais você busca se parecer com as pessoas locais, até na linguagem, mais amigos você vai ter, mais facilidade para vivenciar essa nova cultura você vai ter. Você vai saber como se posicionar, os gestos, as coisas que aproximam, as coisas que deixam a pessoa, né, mais afastada, as coisas que faz ela te evitar, enfim. Comece pelo idioma, dê atenção para isso, vai ser super importante. E respeite as características de determinado lugar. Se você já aprendeu espanhol em um país e vai morar em outro, desassocia. Aquela gramática já serve para você, já te ajuda muito. Mas aceita que em outro lugar é outro sotaque, são outras expressões. E ninguém fala mal, todo mundo fala conforme esse lugar e tá tudo certo. Nós que somos brasileiros deveríamos ter mais sensibilidade para isso, porque a gente vive num país que tem a proporção de um continente e a gente já encontra essas diferenças no nosso próprio país. Mas infelizmente o que eu vejo em boa parte dos brasileiros no exterior é uma resistência quando ele precisa entender essas diferenças em outra cultura. Sendo que a nossa própria cultura deveria nos ensinar essa flexibilidade, porque é algo que a gente já convive no dia a dia. Então, desde agora, já trabalha a sua mente para é diferente, é desse jeito e eu vou me jogar, eu vou aprender não só a gramática, mas eu vou me preocupar também em aprender as expressões locais, em entender como as pessoas falam, quando elas estão nervosas, como é o uso da voz, quando elas estão alegres, como que é. Eu vou trabalhar o meu idioma de uma forma a não ter vergonha de usar essas expressões locais, porque elas vão abrir portas para mim, elas vão abrir amizades para mim, elas vão me apresentar a outras pessoas, vai deixar o clima mais leve. Eu vou me abrir para a possibilidade de usar o mesmo sotaque, sem ter vergonha, porque uma coisa, gente, é você falar bem um idioma. A outra coisa é você se apropriar da entonação, e a entonação é muito importante. Você deve conhecer, por exemplo, gringos que moram no Brasil há muito tempo, e que falam o português meio assim, não sei o que, não sei o que. Ele tá falando o português super bem, às vezes ele fala o verbo muito bem, ele fala, sabe, super direitinho, mas o sotaque dele é tão carregado, seja por dificuldade, né, porque o português geralmente tem muitos fonemas, seja por essa dificuldade, mas muitos têm uma resistência a não querer usar a entonação brasileira. Não é por preconceito, é por justamente achar que o nativo vai achar ele forçado se ele usar a mesma entonação ou se ele achar a mesma gíria. E é totalmente o contrário. Quando você se apropria da entonação daquele lugar, você gera proximidade com as pessoas e você também deixa o seu idioma mais fluente, sabe? Então tenta ver se as pessoas falam mais cantadinho, como elas unem uma palavra com a outra, como você pode se parecer a elas quando você fala. Porque vai chegar um ponto até que os próprios nativos não vão saber de onde você é. Já não vai mais ter aquela pergunta do tipo, ele é brasileiro. Não, vai ter aquele, pera, você fala tão bem que fica uma coisa diferente quando você fala, mas eu já não sei dizer de que lugar você é. Isso é muito melhor do que a pessoa de cara falar assim, você é brasileiro. Porque quando ela continua falando que a sua forma de falar é de um brasileiro, significa que ainda você tem coisas no seu idioma para melhorar. Mas quando ela já não sabe de qual país você é, significa que você avançou muito. Não só no aprendizado, mas na forma como você está buscando se inserir nessa cultura e o quanto você está deixando ser dominado por essa nova linguagem. Se apropria do idioma, mas se apropria também das sutilezas, da sensibilidade. E se você quiser aprender espanhol, quiser aprender coisas específicas do Chile, dá uma olhada nos vídeos aqui anteriores e nesse vídeo que eu disse de como eu aprendi espanhol. Mas fique atenta nessas coisas da linguagem que eu te falei, de ser sensitivo e de não criticar, porque isso vai abrir muitas portas para você e vai facilitar muito, muito a sua adaptação. Um beijo, até o próximo vídeo.
Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away.